Olá, eu sou Francisco Mendes e esta é a análise de mercado e as perspectivas para 2022 para o segmento de caminhões. O setor vinha num processo de recuperação desde o final de 2017, numa tendência bastante positiva, até que houve o problema da pandemia. Nesse ponto, houve uma paralisação muito forte da indústria e, a partir daí, ela teve que correr atrás, né, para poder alcançar a demanda. E aqui a gente tem a comparação da produção nacional, menos exportações, e os licenciamentos exclusivamente dos nacionais. Quando a gente pega o período já do segundo semestre de 2020, a gente vê que a gente já teve problemas de emplacamentos, a indústria veio tentando recuperar, mas não conseguiu manter um volume de produção que fosse suficiente para atender a demanda do mercado. Em 2021, continuou acelerando, mas a gente está fechando o mês de novembro ainda com uma pendência muito grande de entregas, principalmente no segmento de pesados, na categoria de pesados. Estima-se que cerca de 10% dos pedidos que deveriam ser entregues ainda em 2021 ficaram para 2022. De qualquer maneira, a produção vem se recuperando. Quando nós olhamos aí o período acumulado de janeiro a outubro, a gente vê que a produção ela praticamente dobrou em relação ao período do ano passado. E quando a gente pega a projeção para novembro e dezembro em comparação com aquilo que foi novembro e dezembro do ano passado, também a gente tem uma expectativa de crescimento. Então, a produção ela deve alcançar aí algo na casa de 160 mil unidades. Quando a gente olha para os licenciamentos, é o mesmo perfil. Então tem um crescimento bastante interessante, as expectativas aí para novembro e dezembro, dentro daquilo que a capacidade de produção permite, né? Vão fazer umas entregas, mas ainda aquém daquilo que se podia esperar. Quando a gente olha por categoria de peso, a gente olha para os semileves crescendo bastante forte em relação à média. A média de mercado foi de 50%, os semileves 60%, mas é um volume pequeno, uma participação muito pequena no total. Importante o crescimento de pesados, continua puxando o mercado, é o segmento mais importante, tanto em volume quanto em valor agregado. Mas tem crescimentos importantes aí, tanto em leves como semipesados e até mesmo entre os médios. Na composição dos licenciamentos, no período de janeiro a outubro, pesados continua dominando com 51%, semipesados 25%, e as demais categorias dividindo o restante mais ou menos iguais, leves e médios, e os semileves aí com 6%. Olhando um pouco então para o cenário de 2022, o que nós temos como fatores positivos? O primeiro deles, como sempre, diz respeito ao setor agrícola. Nós temos uma boa expectativa de safra, o plano safra foi divulgado com recursos suficientes, temos um regime de chuvas um pouco melhor nas regiões produtoras e com isso se tem uma expectativa de crescimento na safra 21-22 da ordem de 14%, principalmente safra de grãos. O outro aspecto que a gente tem com relação ao caminhão está ligado a um fator que é de 2023, mas pode afetar 2022. A entrada do Euro 6, ela gera dúvidas no consumidor, ela tem implicações inclusive com relação ao diesel, e isso pode provocar uma aceleração de compras, uma certa corrida, uma certa antecipação, como já aconteceu em momentos passados. Do lado negativo, o que nós temos? Uma subida muito forte de juros, isso começa a implicar numa escassez do recurso vindo do setor privado e a volta do interesse com relação ao FINAME, que se torna muito mais atrativo, mas que tem as suas limitações. Então, isso pode não haver
recurso para tudo. Temos uma reversão da expectativa do PIB, né? Hoje ela é de -0,5 e 0, apenas o governo federal continua com uma projeção de crescimento de 2%, o que é bastante improvável. Outra relação está ligada aos componentes, né, que está afetando o setor automotivo como um todo e também o de caminhões, que é a questão dos semicondutores. Mas nos caminhões, principalmente nos pesados, nós temos também o efeito de outras partes e componentes, principalmente pneus. Esse é um fator bastante sério, foi citado por vários representantes da indústria, inclusive foi citado na última coletiva de imprensa da Anfávia. Do lado do consumidor, nós temos uma relação entre o custo de aquisição e manutenção, dada a elevação de preços e combustíveis e etc., com relação à receita proveniente do frete. Então, quando você coloca isso, o consumidor ele fica mais arredio, ele tem que fazer mais conta, e isso pode diminuir um pouco o apetite pelas compras. Em termos de crescimento de volume, a nossa projeção ela acompanha a linha de tendência que vinha do período anterior, tá? Considerando aí um novembro e dezembro ainda equilibrados. Um problema no primeiro trimestre, principalmente, nós temos uma sazonalidade típica em janeiro e fevereiro, mas uma expectativa mais positiva para o segundo semestre. De qualquer maneira, nós somos obrigados a fazer uma ampliação da margem de erro que normalmente a gente faz nas projeções. Então, como nós temos fatores positivos e negativos que não dependem somente do distribuidor, somente da indústria, mas são fatores externos, ampliou um pouco essa margem de segurança. Então, o que a gente está estimando? Num cenário um pouco mais positivo, em que as coisas corram um pouco melhor, que a indústria consiga entregar toda aquela gama de produtos que prometeu para 21 e que ficou para 22. A gente sabe o quão sensível é a carteira de pedidos, né? A carteira de pedidos ela resiste na medida em que nós temos crédito, que nós temos uma taxa de juros adequada e que exista demanda de frete. Então, havendo esse conjunto de coisas, o mercado vai bem e pode chegar a 12% de crescimento. Com relação, se essas coisas não correrem muito bem, a gente continuar com um problema mais persistente de componentes, houver realmente uma escassez maior de crédito e a taxa de juros se tornar muito mais difícil, muito dependente do setor do FINAME, esse número pode encolher, mesmo assim é um crescimento na casa de 5%. Se você tem interesse no segmento de caminhões ou no setor automotivo, quer comentar os nossos vídeos, manda um WhatsApp, meu telefone está aí. Vai ser um prazer falar com você. Um abraço e até mais.